O que vocês consideram mais fácil? Primeiro você, Ciro. A gente colonizar Marte ou resolver o problema da educação no Brasil? As duas coisas são triviais ou impossíveis. As duas coisas são triviais ou impossíveis. A conquista de Marte, eu digo trivial, mas você tem que terraformar Marte para poder vivenciar ali, né? Você tem uma irradiação mortal para o ser humano, você tem uma atmosfera completamente hostil ao ser humano, você tem um clima completamente hostil ao ser humano. Educação, caramba, francamente... Seria mais simples, né? Mas muito mais. Não há interdições físicas, todas superáveis pela tecnologia e por quanta grana você quer botar nisso, qual prioridade você quer botar nisso. Mas educação num país como o Brasil, francamente, é um projeto da elite brasileira à ignorância do nosso povo. Não é um acidente, é um projeto da elite brasileira. Com o objetivo de se perpetuar no poder? É evidente, porque um povo, sabe, consciente, educado, não aceitaria esse comportamento. E o comportamento não é só da casta política, que é deplorável e tal, embora tenhamos sempre que salvar o sistema em nome da democracia, claro. e homenagear as exceções. Terminando, concluo. Eu acho muito mais simples educar o povo. Sérgio. Mande. É isso. Colonizar Marte. Por que a gente não propõe um modelo de previdência social com base em 3 pés? Deixa eu agregar uma informação aqui, pensando no nosso espectador. Só 3 países do mundo, entre os 63 que nós estudamos, insistem no regime de repartição como modelo previdenciário. Brasil, Argentina e Venezuela. Por quê? Porque o regime de repartição supõe 2 coisas que não existem mais. Primeiro, demografia jovem. Segundo, um nível altíssimo de formalização do mercado de trabalho. Por quê? Óbvio, o eixo central de financiamento da Previdência é a carteira assinada. Claro. Então, você tem no Brasil 40% na informalidade, 6,3% no desemprego e 4% no desalento. Mais da metade da população brasileira fora do regime qualquer de contribuição. E por alguma porta, nós vimos hoje, por exemplo, o BPC, mas aí tem o auxílio presídio, aí tem não sei o quê, o auxílio doença, o caralho a 4, entra, desculpa aqui as expressões e tal, eu ando realmente, enfim, com vontade de não homenagear mais as hipocrisias, embora no caso aqui não seja nada disso. O fato é que o regime previdenciário brasileiro é insustentável e é o maior fator de despoupança e o maior potencial de poupança. Como é que faz? A gente propôs um dedicado estudo de coisa, transição, diabo seguinte, vamos fazer um regime tripartite, um comunicado com o outro, em que nós vamos estabelecer uma previdência única, respeitados os direitos adquiridos, uma previdência única para todo mundo acima de, vamos lá, 5 mil, 6 mil reais, abaixo disso. Incluindo o servidor público. Todo mundo, doutor, magistrado, todo mundo, só que respeitando os direitos adquiridos, quer dizer, para o futuro. Quem entrar na AMAN agora, entra sabendo que essa é a primeira coisa. Um teto de 6 mil, 7 mil, vamos discutir. Estava na margem lá para a gente discutir. O segundo vai ser um regime de repartição até esse teto. Perfeito. Tá certo? Com a transição. E o terceiro, um regime de capitalização. Como é que eu faço a transição? A gente propôs uma coisa prática. Estudamos, batemos a cara para bater. Qual era a ideia? A ideia é o seguinte: qualquer brasileiro que não está aposentado ainda tem um haver contra o Tesouro, contra o sistema de Seguridade Social, que é o tempo de contribuição. O governo, então, lança um título e indeniza cada um dos titulares com esse título, com esse haver, antes dele se aposentar, um título pré-fixado, 30 anos, com 6% de juro ao ano da caderneta de poupança e tal, sem indexador. E dá ao cidadão o direito de fazer das duas uma. Ou hospeda pelo valor de face na sua conta de capitalização, pelo valor de face, ou vai vender no mercado secundário com o deságio que o mercado pagar. Tá. Tá certo? Isso daqui daria, no universo de tempo a longo prazo, sustentabilidade absoluta. Na transição, a dívida ia galopar um pedaço maior, mas era uma dívida pré-fixada, grande e tal. E você começaria a criar uma dinâmica de poupança, que é a grande ferramenta de poupança do mundo hoje. Eu digo no meu livro, por essa Karl Marx não esperava. É que os maiores ativos financeiros hoje são os fundos de pensão dos trabalhadores. O Brasil, entre 1930 e 1980, cresceu mais do que qualquer país da história do capitalismo mundial. Ainda, é um fato, né? Ainda não perdemos esse recorde, apesar da China estar avançando tão fortemente.
Por que eu digo isso? Porque não é amor ao nacional-desenvolvimentismo, ao getulismo e tal, não. É um exemplo prático. O livro parece que dá a entender isso nas entrevistas. Eu digo com clareza das debilidades e vou repetir aqui. A questão básica é a seguinte: o Brasil não tem defeito genético. Essa é a minha tese. Defeito genético, ou seja, nós somos uma nação que é mencionada como capaz de sediar um milagre econômico. E o professor Delfim Neto se zangava, me disse isso muitas vezes: olha, isso não é justo. Dizia ele, milagre é feito sem causa. E eu sei bastante bem que nós somos as causas desse desenvolvimento. E eu concordo com ele. Dólar passando de R$6, juro para cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad. Isso tudo vai impactar muito pesadamente todos nós. Por isso a gente precisa prestar muita atenção, gente querida. Eu vou falar o que realmente foi apresentado para o povo brasileiro e o que nós devemos entender que está acontecendo no Brasil. Assista esse vídeo, curta e compartilhe. Todos temos que saber sobre esse truque muito mal feito. Muita gente me pediu para comentar sobre o tal ajuste fiscal anunciado por Lula e Haddad na última semana. E, sinceramente, é uma das maiores falácias, uma das mágicas mais fuleiras que eu já vi. Fui mais fundo sobre isso na minha newsletter, O Brasil Desvendado. E vou tentar resumir aqui. Quem quiser saber mais, assina, é só acessar o meu site cirogomes.com.br. Vamos lá. O governo prometeu um ajuste fiscal, mas o que nós vimos na prática foi apenas um aumento no arroxo do salário mínimo, afetando diretamente os mais pobres, os aposentados e todos os que recebem, por exemplo, o BPC, como crianças autistas e idosos adoentados. Os beneficiários do INSS, os aposentados, mais ainda gravemente. A promessa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que saiu em todas as manchetes, não é para valer. Se for valer, é só para o ano de 2026, lá daqui um ano e meio. E o aumento de impostos para os mais ricos também só vai acontecer, e olhe lá, se acontecer, que eu duvido, lá na frente em 2026. Então, o que já está em vigor agora é o mero corte do salário mínimo, enquanto a banqueirada e os rentistas, a turma que vive da agiotagem oficial, continuam completamente tranquilos, ou mais ou menos. Além disso, o governo anunciou um pacote para economizar 327 bilhões de reais até 2030. Mas adivinhe, metade desse monte de dinheiro virá dos mais pobres. 110 bilhões serão cortados do salário mínimo e 42 bilhões na contabilidade da educação através do Fundeb. E o pior, a população vai ganhar o que os americanos chamam de peanuts, como dizem os americanos, apenas aquelas coisinhas menores. O governo também quer prorrogar a DRU, presta atenção, que retira apenas 30%, ou seja, quase um terço de todas as receitas da Previdência Social para alimentar os juros e o bolso sem fundo dos banqueiros. E, ao mesmo tempo, cortam 7 bilhões da Lei Aldir Blanc, que fomenta a cultura, e ninguém fala nada sobre isso. Nem a mídia, nem a esquerda. Estamos vivendo uma crise fiscal realmente sem precedentes. O modelo econômico adotado desde 1999 é insustentável e apenas transfere a riqueza dos trabalhadores para uma minoria de rentistas que controla o poder político e a mídia. Em 2024, preste bem atenção, o Brasil registrou um déficit recorde de 1 trilhão e 93 bilhões de reais, sendo que 869 bilhões de reais apenas com juros da dívida pública. E a dívida pública já ultrapassou os 9 trilhões de reais, crescendo quase 2 trilhões de reais neste governo Lula. A pressão dos credores está aumentando, encurtando os prazos e elevando os juros. O Brasil já paga os juros mais altos do mundo, o que eleva a inflação e o dólar. E ao invés de resolver, a política de juros só piora a situação. O déficit nas contas do Brasil com o estrangeiro, que são contas em dólar, também já é um dos maiores da história, 2% do PIB, o que faz o dólar subir ainda mais e eleva o preço dos produtos essenciais, como os remédios e aluguel. Sem crescimento, a dívida só aumenta e o povo paga a conta. Em 2025, a expectativa é que a Selic, a taxa de juros básica da economia, suba ainda mais, aprofundando a crise.
o governo Lula e o PT estão comprometendo não só o presente, mas o futuro do Brasil com um modelo econômico falido e fracassado. Precisamos urgentemente de mudanças ou a situação só vai piorar. Quer saber mais? Todos os números, toda a descrição, toda a explicação está na minha newsletter. Vá lá, assina, divulga, cirogomes.com.br. Qual conselho sobre política você gostaria de ter recebido no início da sua carreira? Seja um jovem maduro, né? Eu fui o mais jovem prefeito de capital, eu fui o mais jovem governador da história do Brasil e, naturalmente, um jovem, né, tem uma audácia, um arrojo muito grandes. Se tivesse que escolher resolver a inflação ou simplificar a burocracia no Brasil, qual seria a sua prioridade? A prioridade é simplificar as coisas, para que as coisas aconteçam de forma sadia. E se elas acontecem de forma sadia, naturalmente a inflação morre. Um discurso inspirador ou uma estratégia impecável? Há um discurso inspirador. Um discurso inspirador move montanhas. Na política e nos negócios, qual seria o kit de sobrevivência ideal para enfrentar as crises? Disciplina, arrojo, serenidade, ciência. O grande problema da disruptura tecnológica faz com que na Espanha os jovens de 18 a 25 anos estejam 42% desempregados. A esquerda europeia, que influencia a esquerda latino-americana, imita e faz o quê? Substitui a visão holista que o marxismo-leninismo oferecia de uma revolução totalitária, no sentido melhor que essa palavra totalitário possa assumir, pela agenda identitária. Então eu agora não faço mais a defesa da superação da sociedade de classe, mas vou defender as mulheres, os negros, os gays, enfim, o que não deixa de ser correto, só que não responde ao grande drama. Resultado, a direita está ganhando as eleições no mundo inteiro. E essa confusão de estourar o preço do dólar, numa CMMA, dólar versus real, o que está acontecendo mesmo? Vou tentar explicar. Em última análise, a taxa de câmbio, ou seja, o valor de uma moeda pela outra de um país, deve resultar da lei da oferta e da procura. Se fosse banana no mercado, por exemplo, seria simples de entender. Sobrou banana, o preço da banana cai. Faltou banana e se manteve a mesma procura pela fruta, seu preço sobe. Como tudo nesse modelo econômico tosco que nos foi imposto, sem nenhuma discussão, muito menos nenhum rigor técnico, numa madrugada de janeiro de 1999, assim que a fraude garantiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, e a fraude foi justamente na taxa de câmbio, o modelo de câmbio flutuante foi implantado no Brasil. E é baseado nessa lição trivial do liberalismo econômico clássico. Sobrou mercadoria, mantida constante a demanda, o seu preço cai. Faltou mercadoria, sempre com a demanda constante, o preço sobe. No Brasil, faltam dólares presentemente. Essa é a razão ancestral do pico de alta que fez o dólar valer mais de R$6. Como assim? A assimetria de informação é como se chama a primeira distorção no mundo, mas especificamente entre nós, da tal lei do mercado. Nossa grande mídia é um veio de transmissão instantâneo do sistema financeiro cartelizado. Nas editorias é lúcida, é consciente a manipulação de todos os órgãos da grande imprensa da verdade, entre aspas, manipulada pelo baronato do rentismo. Nas redações é um misto de arrogante ignorância com o desejo de agradar os patrões. E assim todo o Brasil sabe que nós desfrutamos de um enorme, bote mais aspas aí, saldo de balança comercial. O que quereria dizer muito mais dólares entrando do que saindo do país. Pois é, só que a conta em dólares do Brasil com o estrangeiro tem muitas outras rubricas além da rubrica comercial e em quase todas as outras rubricas o nosso país está levando uma grande e pior, crescente surra. O resultado final nos últimos 12 meses é um rombo nas nossas contas com o estrangeiro de 2,23% do PIB. Só para que todos tenham uma ideia do desastre que Lula e o PT estão produzindo no Brasil, no ano passado, no mesmo período, tínhamos um saldo negativo de menos da metade do de hoje, no que se chama transações correntes, que é isso, tudo de dólar que a gente manda para fora e tudo de dólar que entra no país. No câmbio do momento em que lhe falo, R$ 6,20 por dólar, o rombo em dólares nas nossas contas externas é de
43 bilhões e 610 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Mesmo da balança comercial, há uma deterioração consistente que pode ser vista pelos números de outubro de 24 versus outubro de 23. O saldo no passado, nesse mês de outubro, foi de 8 bilhões 589 milhões de dólares em 2023, contra 3 bilhões 441 milhões esse ano, um terço praticamente. O nacional consumismo demagógico de Lula explica isso também. Basta a economia subir um tiquinho e as importações explodem. Essa é outra faceta da insustentabilidade do modelo. Ao invés de apostarmos na produção, uma aposta no consumo demagógico de curto prazo. Faltam dólares, não tem erro, o preço do dólar sobe. Essa é a primeira razão de estarmos vivendo este filme velho, repaginado pela grande mídia como se fosse novo. É no máximo um remake piorado de mau gosto do que nós já vimos acontecer em 1999 com Fernando Henrique Cardoso e em 2015 com a incrível Dilma. Minha dúvida, que está se dissipando rapidamente, é se Lula vai pagar o preço de sua irresponsabilidade ou se vai conseguir empurrar o problema com a barriga para o início do próximo governo. FHC enterrou o PSDB. Dilma foi ao impeachment, inclusive com a discreta torcida de Lula, e deu no Bolsonaro. Mas não é só essa a causa. Infelizmente, a partir dessa base de fato já descrita, há outras camadas que concorrem para a mais violenta desvalorização do real dos últimos tempos. E para o fato, escondido pela grande mídia, de que nossa moeda nacional é a que mais se desvalorizou no mundo inteiro nesse ano findante de 2024. Sim, o real foi a moeda que mais se desvalorizou em todo o mundo, eliminando completamente a mentira publicada de que a política monetária norte-americana estaria entre as causas da perda de valor em mais de um quarto de nossa moeda. Mais de um quarto. Quem recebeu o equivalente a cada 100 dólares no começo desse ano está encarando agora o fim de ano com o valor recebendo equivalente a meros 75 dólares. Não aconteceu nada nem remotamente parecido no mundo em que a população foi empobrecida em 25% em apenas um ano. No ano de 2024, enquanto se distraiu o povo com firulas, o governo Lula viu voarem do país, sem fazer nada, nada menos do que 56 bilhões 210 milhões de dólares, somente entre janeiro e outubro, 10 meses. Esse é disparado o maior volume de fuga de capitais estrangeiros pela via financeira, desde que se mede essa estatística no longínquo ano de 1982. Essa newsletter advertiu várias vezes para o fenômeno. Comparei com a migração das aves do norte rumo ao sul, quando chega o inverno, para elas fugirem do que os seus instintos sabem ser uma temperatura mortal para elas. Ninguém quer ouvir, mas parte dessa fuga tem como causa a impunidade da enorme fraude das lojas americanas. Fraude essa que causou enormes prejuízos a muitos aplicadores, inclusive pequenos aplicadores, nos Estados Unidos principalmente. Como é que se explica para o estrangeiro que se promoveu uma fraude superior a 43 bilhões de reais e até hoje ninguém grande foi punido? Como fazer do Brasil um mercado interessante e minimamente seguro para investidores com esse enorme escândalo impune? Não é o único fato que desabona nosso pífio mercado de capitais, mas é muito representativo da picaretagem geral que domina nossas instituições. E, finalmente, a alegada questão fiscal. Sim, ela é um aspecto muito grave de nosso provável colapso econômico. A data e o contexto com que foi deflagrado o notório ataque especulativo contra o real, entretanto, não deixam dúvida quanto à atuação em cartel do sistema financeiro brasileiro e de seus sócios no estrangeiro. O que é chocante e vergonhoso é o banqueiro de Lula, o novo presidente do Banco Central, Galípolo, negar explicitamente esta evidência. A mim, nunca enganou. Quem acompanha essa newsletter já sabe da insustentabilidade do modelo econômico em vigor. Vou apenas rememorar. Não faz nenhum sentido a expressão superávit primário no Brasil. Em tese, em manuais ingênuos de economia, à luz da esculhambação brasileira, se você gastasse um pouquinho menos do que arrecada, gerando uma pequena sobra, o tal superávit primário, a sua dívida se manteria em volume estável ou até diminuiria, dependendo do tamanho da sobra. Essa é a picaretagem
denominada de superávit primário pela grande mídia brasileira, a serviço sujo dos seus donos entre a banqueirada. Vamos aos números. Desde que essa engenhoca foi introduzida entre nós, naquela madrugada de 1999, nem um único ano, leiam os meus lábios, nem um único ano o superávit obtido foi suficiente para pagar sequer os juros da nossa dívida. Nesse ano de responsabilidade criminosa de Lula e sua banda, deixe eu renovar os números. Até novembro último, o Brasil contabilizou na dívida pública 869 bilhões e 300 milhões de reais, apenas no ano da graça de 2024. Isso equivale a monstruosos 7,49% do nosso PIB, que é um ano inteiro de produção de todo mundo no Brasil, e nos coloca sem rival como o país do mundo que mais paga juros. Como estamos em déficit primário, ainda que pequeno, entre aspas, frente a esses números assustadores, essa montanha de juros vai toda para a dívida pública. Quando o Lula assume prometendo picanha e cerveja para todo mundo, a dívida tinha levado 500 anos para alcançar 7 trilhões de reais. Em apenas 2 anos de irresponsabilidade, a dívida já está em 9 trilhões e 300 bilhões de reais. Subiu 2 trilhões de reais em apenas 2 anos. Ora, ninguém precisa ser economista para entender o que acontece com um devedor que aumenta sua dívida tão velozmente. Os agiotas apertam os prazos, encarecem os custos, ou seja, sobe os juros, e colocam o olho na porta de saída, enquanto acabam de esfolar o devedor. Essa é a explicação derradeira para a oportunidade do ataque especulativo que estamos todos vendo, menos o reacionário Lula e o seu novo banqueiro Galípolo. No curto prazo, comprar dólar é a tal porta de saída. Ora, uma das pernas do tal tripé macroeconômico com a qual o Lula se comprometeu, traindo o Brasil e sua história, é o tal câmbio flutuante. Para que ele existe? Para que as contas externas do país se ajustem selvagemente como a crueldade do tal mercado advoga. País nenhum do mundo sério faz isso. Por quê? Voltaremos ao assunto. O preço do dólar mexe com praticamente todos os preços da economia, diz da competitividade sistêmica nas relações de comércio exterior. Enfim, deixar flutuar ao sabor de ataques especulativos não é coisa séria a não ser aqui. O que estamos vendo acontecer? O pior dos mundos. Lula queimou esta semana mais de 30 bilhões de dólares públicos, entregando aos especuladores que, diz o seu banqueiro, não estão especulando. Se não é um ataque especulativo, por que queimar 186 bilhões de reais do dinheiro público, fazendo fácil a vida de criminosos que estão atacando a nossa moeda e, portanto, a economia popular? Se não for um ataque especulativo, óbvio, o câmbio flutuante resolve o problema achando sozinho o novo ponto de equilíbrio. Tudo papo furado, tudo picaretagem. Quem tem no Brasil ou alhures em posições brasileiras 186 bilhões de reais para torrar em 4 dias, comprando dólar barato, entre aspas, do povo brasileiro, não duvidem, são apenas meia dúzia de 3 ou 4. Afora pouquíssimos magnatas estrangeiros que estão trocando sua posição de comprados para vendidos no Brasil, houvesse governo, Ministério Público e Judiciário, seria muito fácil identificar para quem o Banco Central resolveu vender em perfeito acordo e coordenação aqueles que miravam a porta de saída do devedor, irresponsável e demagogicamente. Em tempo, com os 3 pontos adicionais de juros, nossa conta anual ultrapassará a casa de 1 trilhão de reais só de juros por ano. O arroxo petista no salário mínimo, nos proventos dos aposentados e no auxílio a idosos doentes e crianças autistas vai fazer muita falta aos mais pobres e sofridos dos brasileiros. Mas será uma ninharia frente a esse trilhão. Cerca de 250 bilhões de reais em 6 anos, o que dá 41 bilhões para encarar 1 trilhão por ano. Estes irresponsáveis quebraram o Brasil. Juro muito alto é o verdadeiro câncer da economia brasileira. Meus amigos e minhas amigas, o Banco Central, agora, tem um novo presidente. Gabriel Galípolo assumiu e é indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas será que algo vai mudar na política de juros do Brasil?
Será que algo vai mudar na sua vida? Nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouco para vocês o que esses juros altos significam para a economia do Brasil, das empresas e de cada brasileira e brasileiro. Assista o vídeo até o final, curta e compartilhe. Quem se lembra de Lula e o PT batendo dia sim e outro também na condução da política de juros do Banco Central, que até o final de 2024 era presidido por Roberto Campos Neto? Pois é, Campos Neto tinha sido indicado por Bolsonaro e, ao manter uma política de juros que interessa aos banqueiros e àqueles que vivem da exploração da agiotagem oficial, foi alvo de muitas críticas de Lula e dos seus porta-vozes. Mas, como eu sempre disse, essas críticas são apenas a velha e conhecida hipocrisia de Lula e do PT. Enquanto eles fingiam estar indignados, o Brasil seguiu pagando os maiores juros do planeta, alcançando o recorde de nada menos do que 918 bilhões de reais em pagamentos de juros apenas nos últimos 12 meses. Esse dinheiro saiu todo dos cofres públicos, esse dinheiro que não foi para a segurança, que não foi para a saúde, que não foi para consertar as pontes que estão caindo aí, matando gente no Brasil. Só juro. Mas presta atenção em um simples fato. Na campanha de 2022, quando eu também fui candidato a presidente, eu fui muito claro ao dizer que no meu primeiro dia demitiria o presidente do Banco Central, indicado por Bolsonaro. Já Lula e o PT prometeram para o baronato que iam manter o doutor bolsonarista à frente do Banco Central. Muitas críticas vieram sobre mim, dizendo que não era possível demitir por conta da tal autonomia do Banco Central. Mas isso é uma grande mentira que todo mundo em Brasília e na Faria Lima de São Paulo já sabe. Lula poderia sim, a qualquer momento, ter demitido Campos Neto, caso considerasse que ele não estava cumprindo as metas corretas e os objetivos do Banco Central. Isso é o que diz, mesmo abusivamente, a Lei Complementar número 179 de 2021, que passou na calada da madrugada, numa votação secreta, ali virtual, em plena pandemia, para atender o suborno dos banqueiros. Essa lei, mesmo com esse defeito todo, permite que o presidente da República demita o presidente do Banco Central por, aspas, desempenho insuficiente. Isso poderia ser feito com a aprovação do Conselho Monetário Nacional e da simples maioria do Senado. Lula teve todas as ferramentas legais para agir, mas escolheu não fazê-lo. Mas pior, Lula indicou todos os nomes agora para a diretoria do Banco Central entre 2023 e 2024. E todos, sem nenhuma exceção, votaram em todas as reuniões do Copom que define a taxa básica de juros, a Selic, da mesma forma que Campos Neto, o bolsonarista que saiu. Ou seja, já estava claro que Lula e o PT são íntimos do setor financeiro brasileiro que tanto lucra nas costas do nosso povo. Mas Lula, apesar de todo o seu discurso, a sua retórica, nomeou Gabriel Galípolo para suceder Campos Neto. Uma curiosidade para quem quiser saber quem é Galípolo. De 2017 a 2021, ele foi nada menos do que presidente do Banco Fator, ou seja, mais um banqueiro. E esse Banco Fator é um banco que atua muito em parcerias público-privadas e privatizações. Foi ele quem liderou os estudos e o leilão de privatização da SEDAI, por exemplo, Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Mas Galípolo já demonstrou que continuará com a política de juros elevados, provavelmente aumentando ainda mais as taxas em 2025. 2 pancadas de 1 ponto cada uma já estão apalavradas na última ata que foi assinada por Galípolo. Já se está falando mesmo, vou repetir, em aumentar os juros para 15 pontos percentuais ao ano. Portanto, a manutenção dessa política não é apenas responsabilidade do Banco Central, mas uma escolha direta do governo presidido pelo presidente Lula. E os impactos dessa escolha são profundos para a economia real. Quando os juros ficam acima do lucro médio das empresas, a economia simplesmente para. As empresas enfrentam grandes dificuldades, não conseguem fazer investimentos, não geram novos empregos e a atividade econômica desacelera. Atualmente, mais de 7 milhões de empresas estão com contas negativas, sendo que cerca de 6 milhões e 500 mil dessas empresas são micro e pequenas, aquelas que mais sofrem com a falta de crédito e com os altos custos financeiros. Além disso, os juros altos geram um aumento significativo na inadimplência. Hoje, mais de 73 milhões de pessoas, meu irmão, anote esse número,
Mais de 73 milhões de pessoas estão com dívidas vencidas, humilhadas no Serviço de Proteção ao Crédito, no SPC e no Serasa. Isso significa que uma enorme parte da população está sem nenhuma condição de honrar seus compromissos financeiros. Cada um pensando que errou a mão porque errou no crédito. Não é não, é uma sequela grave dessa política malfadada de juros exorbitantes, que são os maiores juros do mundo. O que acaba levando a um ciclo de recessão, é o que eles estão encomendando, e diminui o poder de consumo das famílias. Os impactos disso se estendem também ao mercado imobiliário. Com os juros elevados, muitas pessoas não conseguem mais pagar suas prestações do financiamento da casa própria, o que levou a uma onda de inadimplência no setor. Só nesse ano que acabou de 24, mais de 40 mil imóveis foram a leilão porque as pessoas não conseguiram arcar com as dívidas do seu financiamento. Isso demonstra o quão profundo e abrangente é a crise gerada pela política de juros altos. Ao adotar esse modelo de juros elevados, Lula escolheu priorizar os interesses dos agiotas, dos grandes bancos, em detrimento do crescimento da economia e do bem-estar da população. Ele não apenas manteve a política monetária de seu antecessor, mas a reforçou ao nomear Galípolo, que segue a mesma linha econômica, o mesmo modelo desastrado. Em resumo, a alta dos juros que estamos enfrentando agora e a que provavelmente enfrentaremos neste futuro próximo são necessariamente uma escolha clara de Lula. Ele tem o poder de mudar essa política, mas preferiu mantê-la, mentindo ao povo ao dizer que faria diferente. Essa pancada de mais 2 pontos percentuais vai também falir os cofres públicos. É uma tragédia e nós precisamos pôr em debate essa discussão. 20 milhões passam fome. Como é que se resolve isso? Você resolve isso com uma política de abastecimento e preços que o Brasil já teve e que o mundo civilizado inteiro faz. O que é isso na prática? É assim, o governo, na hora que houver a safra, que o atravessador vem com a faca no pescoço do pequeno, que não tem capital, que não tem onde estocar, que não tem onde conservar sua produção, ele vende por um preço vil. O governo deve entrar nessa hora comprando por um preço mínimo que garanta a rentabilidade do pequeno e até do grande, se for o caso, para não ter ciclos de especulação. Forma estoques, estrutura armazenamento. Hoje em dia esse armazenamento pode ser virtual, você pode fazer mercado futuro, papéis, enfim, para quem estuda as coisas como não é, você tem essa solução. E quando chegar a hora que o chinês bota preço na carne, bota preço na soja, pagando em dólar, e que o barão do agronegócio vai querer ganhar dinheiro, pouco passa importando se nós estamos com fome aqui embaixo ou não, é da lógica trágica do capitalismo exponencializar o lucro. Então ele vai vender lá fora. Ora, na hora que ele vender lá fora, que ele desabastece aqui, o preço sobe, o governo pega aqueles estoques e desova, garantindo o abastecimento e preços a preços acessíveis para a população brasileira. Isso tudo os americanos fazem todo ano, a Europa faz todo ano, a China faz todo ano e o Brasil fazia. E essa turma do Fernando Henrique, Lula para cá, na lambança, na conversa fiada, destruíram. As pessoas mais velhas sabem o que é Cibrazen. Estoques reguladores, estoque regulador. Estoques reguladores, estoque regulador. A diferença do Brasil para o resto do mundo é que nós temos sobra de alimentos. Nós somos o país que mais produz comida no planeta Terra. O país que mais explosivamente produz, deixa seus nacionais com fome. O que está acontecendo com a produção de alimentos no Brasil? Nós, brasileiros, destruímos a nossa estrutura de armazenamento, estoques reguladores e política de preços mínimos para a agricultura e para a pecuária. Te lembra? Cibrazen, Conab. E aí você tem um grande comprador de comida lá fora, tipo a China, que paga em dólar. O real se desvalorizou pesadamente, ó, o dólar de novo mexendo na vida do povo, sem o povo ter direito de saber que o dólar mexe na vida. E o agricultor lá do interior de Tocantins, o pecuarista do interior de Tocantins, não quer nem saber se a população vai roer osso, vai morrer de fome. Se tem alguém pagando pela carne que ele produz em dólar lá fora, meu irmão, ele ensaca e manda. O capitalismo é selvagem, vai vender lá para fora o gerimum, para levar o dólar no bolso e fim de papo. O que nós temos que fazer neste caso? Nós temos que devolver ao governo uma tarefa. Qual é a tarefa? A de manter estoques reguladores. Na hora que o preço estiver baixo, o governo compra e faz os estoques. Isso existia no Brasil, foi destruído. Tudo isso foi destruído. E hoje em dia você tem ferramentas que não precisa nem comprar fisicamente. Você compra mercado futuro. E aí você guarda isso para na entre-safra, ou quando o chinês entrar bombando, comprando, o governo pega esses estoques e vende a preço mais subsidiado. Porque cada desdobramento tem um problema. Cada confusão tem uma explicação. E a explicação é essa. Está valendo no Brasil a lei da selva. É assim a lei da selva. Quem paga, leva, e o povo que se lixe. Vamos mudar, está na nossa mão. Mas Galípolo já demonstrou que continuará com a política de juros elevados,
provavelmente aumentando ainda mais as taxas em 2025. Vou repetir, em aumentar os juros para 15 pontos percentuais ao ano. Portanto, a manutenção dessa política não é apenas responsabilidade do Banco Central, mas uma escolha direta do governo presidido pelo presidente Lula. Lula indicou todos os nomes agora para a diretoria do Banco Central entre 2023 e 2024. E todos, sem nenhuma exceção, votaram em todas as reuniões do Copom que define a taxa básica de juros, a Selic, da mesma forma que Campos Neto, o bolsonarista que saiu. Ou seja, já estava claro que Lula e o PT são íntimos do setor financeiro brasileiro que tanto lucra nas costas do nosso povo. O Brasil era chamado de um milagre pelos compêndios de economia internacionais. Não por acaso o Brasil crescia entre os anos 30 e os anos 80, e o ano 80, para ser mais preciso, crescíamos a 7% em média por ano. Mas chegamos a crescer 15% ao ano. Saímos do zero para sermos a 15ª economia industrial do planeta. E de repente o Brasil desaprendeu o caminho de crescer. Nosso crescimento médio dos últimos 25, 30 anos é aquilo que vai se entregar ao Brasil este ano. Ridículos, insuficientes, precários, 2% nominais de crescimento. Agora com alguns agravantes tremendamente graves, se eu posso usar o pleonasmo aqui, tamanho é o susto que eu tenho testemunhando a degradação das coisas do Brasil. Até a excelência do agronegócio brasileiro passa hoje pela maior crise de inadimplência de toda a sua história. Até a excelência do agronegócio brasileiro. A quantidade de brasileiros humilhados no SPC já chega a 78 milhões de pessoas. E o crédito público simplesmente arredondou nos últimos 12 meses R$1 trilhão sacados dos cofres públicos do Tesouro Nacional para o saco sem fundo de uma dívida que vai se tornando impagável. Só quem pode desarmar essa bomba é um amplíssimo, generoso debate político em que o ódio ensinado pedagogicamente pelos tais títeres da despolitizada polarização hoje em vigor no Brasil vão tentar que nos impeçam. E Vossas Excelências, meu caro Rueda, meu caro Ciro Nogueira, Vossas Excelências estão dando hoje um sinal de que nem tudo está perdido. É possível perfeitamente que ao redor desse ato histórico, por isso eu fiz questão de vir testemunhá-lo, de fazer uma visita de cortesia, de dar o meu abraço, mas é fundamentalmente um apelo. Façam desse gesto, dessa iniciativa, um ato de gravitação universal. Ou seja, chamem tudo que o brasileiro pode oferecer, do centro-esquerda à centro-direita, para nós tirarmos o Brasil desse desastre. Muito obrigado a todos. Pois bem, mas quando Pedro I lançou mão da coroa, aquilo foi a afirmação de uma independência política. Mas já acontecia na data um problema grave, que era a dependência econômica do Brasil. Naquela data, a dependência econômica do Brasil, nascente, que acabou explodindo mais na frente, era do Império Britânico. Então, quando o Brasil abre os portos às nações amigas, em 1808, que Dom João VI chega, não sei o que e tal, aquilo, na verdade, a abertura dos portos significava a entrega do domínio econômico do território nacional brasileiro à potência hegemônica da data, que era a Grã-Bretanha, ou o Reino Unido. Pois bem, de lá para cá, as coisas mais ou menos estão do mesmo jeito. Nós temos uma independência política, somos dono do nosso próprio nariz, temos um calendário eleitoral, temos, enfim, mas não é, o Brasil, por exemplo, para ser mais prático e menos explícito aqui, depende do estrangeiro para 86% dos princípios ativos dos nossos remédios. Então, por favor, não fiquem doentes, porque se nós formos encontrar a doença brasileira com o nacionalismo de goela do Lula, nós estamos ferrados, porque 86% da química fina dos remédios básicos do Brasil, tipo Tilenol, vem do estrangeiro. 100% dos bens de capital. Bem de capital, todos sabem, são as máquinas que produzem os produtos industriais. Então, 100% do produto industrial, o Brasil depende de fora. E quando a gente deriva para a nova economia, não é, chips, novos materiais, nanotecnologia, IA, né, inteligência artificial, etc., aí dá vontade de chorar.
E isto estabelece um nível de dependência absolutamente crítico. Absolutamente crítico, ao contrário da época dos ingleses, dos britânicos, que era basicamente o extrativismo enfim, um incipiente mercado consumidor, hoje é diferente. E assim, é diferente como, cara pálido? Ora, lá atrás, o que faz parte da minha formação, os americanos rasgaram a carta da OEA sem nenhum tipo de consideração, se associando aos britânicos, quando a ditadura da Argentina, em ruínas, resolveu inventar um inimigo externo, exatinho o que o Lula está fazendo agora, aproveitando o Trump. Os ditadores da Argentina, decadentes, na iminência de cair, resolveram arrumar uma guerra, chamada Guerra das Malvinas, e arrumaram o inimigo externo. Imediatamente os argentinos esqueceram todas as atrocidades em consequência da ditadura, se associaram aos ditadores e tal, para, no fervor patriótico, defender a pátria contra o inimigo externo. Os americanos não quiseram nem saber que tem uma carta da OEA, etc., se associaram ao Reino Unido e nós ficamos falando só. Agora, eu acho um horror o regime Maduro, mas só para a gente ter clareza, tem dois problemas sérios ali. Um problema, o regime Maduro reclama para si, para a Venezuela, uma região chamada Arecibo. Essa região Arecibo é por causa do petróleo, que aqui a gente não explora, mas a Guiana está explorando, enriquecendo explosivamente a Guiana, enquanto aqui a gente faz essa discussão barroca sobre ser ou não de ser explorado o petróleo da coisa. Pois bem, o único acesso de uma infantaria, que é uma força de ocupação necessária para materializar os arroubos de um ditador decadente e corrupto como Maduro, atravessa o território nacional brasileiro. Nós não temos eficácia para conter isso. E mais ali, do outro lado do mar, mas não mais do que 600, 700 quilômetros dessa fronteira, os americanos estão com uma flotilha, inclusive com como é que chama? Um porta-aviões nuclear, 35 caças, etc., etc., a pretexto de combater o narcotráfico, narcotráfico e tal, exclusivamente na costa da Venezuela. E o Brasil não tem nenhuma eficácia, nenhuma capacidade dissuasória, nada, zero capacidade dissuasória, para vocês verem no limite o que é independência. Então, ok, somos politicamente independentes, mas econômica e tecnologicamente e, sob o ponto de vista militar, o Brasil não é uma nação que possa dizer não a ninguém. Completamos o primeiro ano da nossa newsletter O Brasil Desvendado. Só aqui você ficou sabendo em primeira mão sobre vários assuntos que a grande mídia tentou abafar ou esconder, como os detalhes do caso das lojas americanas, o escândalo dos precatórios, a falácia da reforma tributária ou o impraticável arcabouço fiscal. Muito obrigado pelo seu apoio. E você que ainda não é assinante, participe desse espaço independente para debatermos juntos o futuro do nosso país. Assine em cirogomes.com.br. Olá, infelizmente esse vídeo é para denunciar mais um assalto ao bolso do nosso sofrido povo brasileiro. Lula segue sua história de encher o bolso dos banqueiros enquanto fragiliza a população brasileira. Eu explico. Em janeiro desse ano de 2025, o nível de famílias endividadas no Brasil foi de nada menos do que 76,1%. Isso mesmo. Quase 8 de cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Prestem bem atenção, essa é uma das maiores proporções de famílias endividadas do mundo. Pior, no começo desse ano, 1/5 dos brasileiros estava comprometendo mais da metade dos seus rendimentos com dívidas. A política de juros de Lula é um câncer mortal, porque esse fenômeno do endividamento e da inadimplência está tão generalizado entre as famílias quanto entre as empresas pelo Brasil afora. Nada menos do que 73.700.000 brasileiros seguem humilhados no SPC. Pois bem, Lula agora, com esse nível explosivo de endividamento, anuncia uma das maiores imoralidades de que eu já tomei notícia, olhe, em minha já longa vida pública. Ele vai estatizar os riscos dos empréstimos consignados dos trabalhadores da iniciativa privada, no mesmo passo em que, desavergonhadamente, deixa frouxo, livre, para os bancos cobrarem a taxa de juros que bem entenderem e quiserem. Isso é a cara do PT. Simplificando,
O FGTS, você sabe, é uma contribuição que foi criada para gerar uma poupança a ser eventualmente sacada em ocasiões raras, difíceis, específicas, como a demissão sem justa causa ou a compra da casa própria, por exemplo. O FGTS é, portanto, um estoque de poupança popular que foi vinculado principalmente ao financiamento de moradia para o povo e saneamento básico para as periferias. Mas na contramão da história, Lula e sua banda de pelegos partiu para privatizar de forma vil esse fundo também. Pior, o dinheiro vai parar no bolso insaciável dos banqueiros de novo. Pelas regras que Lula está ditando, um trabalhador da iniciativa privada vai dar parte substantiva do seu FGTS para o cartel dos bancos. Seja nos juros escorchantes, está se falando no mercado em até 40% ao ano, seja entregando sua poupança, seu FGTS, da vida toda, como garantia se não puder pagar os empréstimos. E quando perdeu o emprego? E se pretendia juntar alguma coisa para comprar uma casinha? E ao se aposentar, precisando desse dinheiro, sem essa poupança mais para dispor? Nos serviços públicos, nos servidores públicos, há uma espécie de conselho vigiando essa esculhambação dos créditos consignados. Entre os aposentados, também. Num e no outro, há um teto para os juros. Segundo o levantamento do PROCON de São Paulo, trabalhadores da iniciativa privada podem pagar mais do que o triplo da taxa de juros cobrada dos aposentados do INSS, que já é uma barbaridade. Para os aposentados, a taxa máxima de juros, barbaridade, para o consignado é de 1,8% ao mês. Isso dá quase 30% ao ano. O teto, portanto, permitido por lei. Mas para os trabalhadores das empresas privadas, a taxa pode chegar até, sente-se aí bem, 6,49% ao mês. Isso dá mais de 100% ao ano. Não existe nada parecido no mundo com esta selvageria de agiotagem agora oficializada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Por que Lula está fazendo essa entrega tão vergonhosa? Por cima da mesa, o pretexto é expandir o crédito e o consumo. Estes mesmos, crédito e consumo, que o seu Banco Central atua selvagemente para conter e restringir via a maior taxa de juros do mundo. Numa situação e na outra dessa aparente contradição, pula a resposta: o ganho sem limites do cartel dos bancos. Eu fico pensando em quanto terá sido a enorme propina para que essa imensa negociata seja anunciada. Vocês acham exagero? É que vocês não sabem, como eu, como é que nasceu o mensalão. Foram os paus mandados de Lula vendendo o cadastro dos aposentados do INSS para o Banco Rural. Ou vocês pensam que eu esqueci que Lula entregou no dia 28 de dezembro de 2023 agora, nada menos do que 93 bilhões de reais de precatórios pelo valor de face a bancos que os tinham comprado recentemente por até metade desse valor? Em tempo, Lula deu aos bancos também o direito de fazer crédito consignado em cima do Bolsa Família e do BPC. Eu, nem ninguém, deveria ter mais nenhuma surpresa. Vocês imaginam um pobre entregando quase 1/3 do que ganha, que não é suficiente nem para comer, em juros para banco? Se imaginam e não sentem o estômago revirar, perdão, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Nos últimos anos eu tenho procurado suportar em silêncio um enorme lawfare. Você sabe, é a manipulação no Brasil do próprio judiciário para a perseguição de pessoas que são vistas como inimigas dos poderosos. Muitos processos artificiais são movidos contra mim pelos políticos agentes dos agiotas que chupam o sangue do povo brasileiro. Aceitei nos últimos 10 anos essa tarefa, muitas vezes sobre-humana, de tentar defender o povo brasileiro num país onde quase nenhum político se levanta contra os bancos. Agora, finalmente, o maior dos agentes dos agiotas, o presidente Lula, ele mesmo, do alto da sua covardia e manipulando o próprio poder da presidência da República, entra nesse jogo judicial na tentativa de me calar. Me interpela judicialmente por suposto ataque à sua honra, mas não por calúnia, pois me daria o direito de pedir o que direito se chama exceção da verdade, que é provar que tudo o que eu falo é a mais pura verdade. A propósito, não o ofendi em nada em minhas exposições das políticas de agiotagem do governo. São os fatos, e somente eles, os fatos, que o ofenderam. Lula não colocou o pobre no orçamento, colocou o pobre em leilão.
Todo o povo brasileiro virou um imenso banco de dados e ativos a serem negociados com bancos agiotas para roubá-los de todas as formas possíveis a partir da taxa de juros mais alta do mundo. Dados de aposentadorias, benefícios assistenciais, o BPC até o Bolsa Família, tudo virou ativo para ser explorado pelos bancos agiotas brasileiros. E pior, investigação apenas do início da Polícia Federal indica aquilo que eu estou cansado de saber. Empréstimos consignados foram concedidos fraudulentamente e juros exorbitantes cobrados criminosamente de nossos aposentados em um escândalo que somente agora começa a aparecer. E enquanto nossos idosos são empurrados para o crédito involuntário, os jovens do Brasil, as famílias brasileiras são tragados por cassinos digitais travestidos de apostas esportivas, as tais bets, destruindo suas famílias, que já vivem na fome, na dificuldade, e se manda ainda bilhões de reais e de dólares de divisas para o exterior. Nada disso é acidente. É o projeto de Lula para o Brasil. Um plano para tornar não só o Estado brasileiro, mas especialmente o povo brasileiro completamente dependente do sistema financeiro. Eu penso que é a mais maligna engenharia social já vista nesse país. A mais selvagem face do capitalismo que já tivemos. Enquanto eles repetem a mentira da inclusão, diariamente transformam miséria em ativo financeiro e esperança em dívida no aplicativo de jogos online, incluindo milhões nos cadastros de inadimplentes. São mais de 73 milhões de pessoas no SPC e no Serasa. O projeto, para mim, é claro. A pobreza não é para ser superada. A pobreza virou um ativo a ser explorado politicamente e financeiramente. A pobreza é o negócio do governo Lula. Os bancos, os seus beneficiários. Não me calarei. Não podem me intimidar. Quem não tem rabo preso, nem pretende ser candidato a mais nada, a não ser a defender o povo brasileiro, vou lutar até o último dia da minha vida. No cenário econômico, a economia brasileira está já dando todos os sinais de uma recessão. Recessão, tecnicamente, é quando o PIB cai por 2 trimestres consecutivos. Não é provável que caia por 2 trimestres consecutivos, mas a economia brasileira, daqui aos próximos 12 meses, não cresce mais do que 1%, uma infração. O que vai apertar muito todas essas condições, inclusive a receita pública. Apesar disso, a taxa de juros brasileira só deve começar a ceder no meados do ano que vem, no junho, julho. O que quer dizer que daqui até lá nós vamos incorporar a dívida pública algo ao redor de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, só de juro. Isso significa 8,5% do PIB. Com o PIB crescendo a 1, você vê aí o galope da dívida, e isso está apertando o prazo de vencimento. Hoje já vencem diariamente mais de 3 trilhões e 500 bilhões de reais. Isso não tem em nenhum lugar do mundo. Então é uma situação pré-falimentar, digamos assim, que cria um constrangimento que eu não vejo o governo com energia, nem sequer com concepção para enfrentar.